Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 18 de maio de 2026. E nesse horário das 4 horas, nós estudamos essa obra aqui, ó, O Livro dos Espíritos. O meu tá bem sujinho, tá, gente? Mas é de tanto mexer nele, arrastar para lá e para cá. Essa publicação de Allan Kardec. Eu estou estudando, nós estamos estudando o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 853. 853. E daí, na faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Muito agradecida ao Pai de Misericórdia por esse momento sublime, que possamos, reunidos na casa de Francisco de Assis, fazermos um trabalho de amor, de entendimento, de esclarecimento. Obrigada por tudo, Senhor. Que a sua paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus, né? Graças a Deus. Então, gente, vamos começar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Questão 853, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Pergunta Kardec assim: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E aí ele vai falar aqui: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Porque é aquela coisa, né? É o que a gente chama de morte natural. Quando chega o seu momento verdadeiramente, e você não tem nada a ver com a história, né? Você não tem nada a ver com a história, você não está interferindo em nada para que isso aconteça, isso seria fatalidade. Chegar desse momento de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-nos. O nosso momento é o nosso momento. Então, aquele momento, quando não é você que está tentando abreviar o seu tempo de vida, não é você que fez nada para acelerar o processo, você nem está pensando em morrer, aquele é seu momento. Então, ele diz aqui: essa é a fatalidade. Ou quando não tem ninguém, né? Porque às vezes é um assalto, aí, né? É alguém que está interrompendo a sua caminhada, temporariamente. Então diz, meu Deus, né? Acabou com a vida dele. Não, interrompeu a sua caminhada temporariamente. Mas depois você vai reencarnar de novo e vai dar continuidade àquilo, aonde você parou. Né? Então, fatalidade é assim. Você está em casa, de repente, tem um infarto, acontece um acidente, você sucumbe, é o seu momento ali, a fatalidade. Vamos pegar o nosso marcador, vamos deixar aqui, nessa questão 853, vamos dar uma olhada na questão 68, está lá no início do Livro dos Espíritos. 68. Deixa marcadinho aqui. 68. A 68 está no capítulo 4 do Princípio Vital. 68, está lá do início. Na 68 diz assim, está tratando da vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Ela deixa de revitalizar o princípio vital, né? Deixa de revitalizar o sistema. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue.
Então, para o suicida, aí vamos falar desse caso, né? Não há o esgotamento dos órgãos, mas destruição. Destruiu-se o mecanismo, os órgãos. Então, é diferente. Então, a morte natural é isso aí. É a desorganização dos órgãos, né? O esgotamento dos órgãos, às vezes por idade. Então, isso é a morte natural, né? Quando você não está interferindo em nada. Então, aí seria fatalidade. Às vezes diz assim, ai meu Deus, hoje faleceu uma pessoa. Ai, que pena. Quantos anos ele tinha? 98, gente. 102. Foi semana passada que acho que faleceu uma pessoa, eu não me lembro quem era. Eu não me lembro se era um advogado, se era um filósofo famoso aí na história do Brasil. Morreu, parece, com 101 anos, né? Se eu não for uma pessoa bem conhecida. Aí o pessoal, meu Deus, eu digo, gente, o homem tem 101 anos. É claro que os órgãos dele estavam se esgotando. O princípio vital desses órgãos estava se esgotando. 101 anos. Aí o pessoal, né? Não, é da É um natureza, Frejá da vida. não É é? o pai do Frejá. Morreu com 101. Foi. Então, o que é isso, gente? Essa pessoa teve, né? E quando a pessoa morre com 100 anos, 101, ainda com a sua consciência plena, sem ter Alzheimer, não é uma maravilha? Você viveu 101 anos ali com a sua mente legal, logicamente, uma coisinha aqui, outra ali, que é natural, né? A gente já da nossa idade já começa a esquecer a vida. Mas, eu digo, a minha mãe tem 93 anos. A mente dela é perfeita. Ela não tem Alzheimer, não tem demência. Está com os esquecimentos. Alguma coisa, mas ela é muito ativa. Gosta de esporte, vê jogo de vôlei, vê jogo de futebol, se envolve em política, assiste. Então, ela participa do que está acontecendo. Isso é um privilégio. É um privilégio. Tem um pouquinho de coração, tem que botar marca-passo, né? Tem um problema de coluna, mas não é só privilégio dela. Mas está plena, participa de tudo à volta dela. 93 anos. Poxa, não é um privilégio? Aí a pessoa diz, ai, que pena que essa. Ah, meu Deus, essa pessoa está com isso. Gente, os órgãos que resistem 93, 100 anos, uma hora se esgota. Se esgota. É um processo natural. Vamos ver agora 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Pergunta de Kardec. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, diz os espíritos. Não tem gente aí que às vezes sofre acidente, né? Que fica... Cada acidente, o cara levou, às vezes, já ouviu uma vez, 5 tiros, o cara caiu não sei de quê, sofreu um acidente que você fica até assim, meu Deus, sobreviveu. Eu digo, não é possível. Sobreviveu. Não estava na hora do cara, né? Teve um acidente aéreo, há uns anos atrás, um avião caiu na selva. Era um avião de passageiros, morreram todos, menos uma moça. Parece que ela tinha 16 anos. Ela ficou ainda perdida na selva, porque assim, na selva é difícil, às vezes, encontrar o avião, né? Porque ele fica, a floresta muito densa, esconde o avião. Ela ficou ainda, parece que uma semana ou 10 dias, sobreviveu.
Aquelas 3 crianças. Parece que a mais velha tinha 10 anos, né? Era uma menina. Era um de 10, um de 8, numa floresta. Aí todo mas eram filhos de índio. Mas eram crianças de 10 anos, ficaram perdidas na floresta. Eu acho que foi 15 dias, né? 15 ou 20 dias, andando no meio da floresta, com rio, animais peçonhentos. Os 3 sobreviveram. Era a menina de, parece que 10 ou 11 anos, um de 8, um de 5. Gente, se é um de nós, morre ali. Mosquito, e eles sobreviveram. Né? Como é que você se perde no matinho e já fica enlouquecido? Imagina 3 crianças perdidas numa floresta. E ele disse: não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Tem até uma historinha, não sei se vocês lembram, da Turma da Mônica. Tem uma historinha muito interessante, um quadrinho da história da Mônica sobre o Penadinho. Vocês já chegaram a ver o Penadinho na história da Mônica? É muito interessante. Na história esse Penadinho, é como se fosse um fantasminha, né? Então, tem uma história muito interessante. Tem nessa historinha do Penadinho, ele conta uma historinha assim, que tinha um Anastácio. O Anastácio é um homem alto, magro, careca. Ele é o personagem, né? Anastácio. E ele, um dia, o Anastácio, recebe a visita da morte. E a morte diz para ele assim: olha, no sábado eu virei buscá-lo. E a morte que aparece é aquele ser com aquela capa, com aquele garfo na mão, né? E aí o Anastácio, eu pensei que o personagem assim, da roça, né? O Anastácio fica apavorado. Meu Deus, sábado, e eu não tenho nem 30 anos, eu sou jovem. Claro que eu não quero morrer de jeito nenhum. E aí, o que o Anastácio faz? Eu tenho que enganar a morte. Porque o Kardec diz aqui, o amigo espiritual diz aqui, que quando chega a nossa hora, nada pode impedir que a gente parta. E o Anastácio, o que que faz? Ele convence o vizinho a dar uma festa na casa dele, na casa do vizinho. Ele diz, fala com o vizinho, que tal a gente fazer uma festa da sua casa essa noite, sábado à noite? Mas qual era a ideia? Bom, a morte vem me buscar na minha casa. Só que eu não vou estar em casa. O vizinho vai dar uma festa, eu vou para lá. Vou estar na festa da casa do vizinho. A morte vai chegar, a casa vazia, a morte vai embora. E aí ele ainda faz mais. Ele se fantasia. Bota uma peruca, bota um travesseiro na barriga para ficar gordo, porque ele era magrinho, careca. Então ele bota uma peruca e bota o travesseiro, bota um paletó, né? E tá na festa lá. Aí, quando dá meia-noite, ele vai para perto da janela e fica olhando. E, de repente, ele vê a morte chegar na casa dele. A morte bate na porta, está escuro, a casa toda escura. Aí a morte fica olhando, mas cadê o Anastácio? Cadê o Anastácio? Aí a morte escuta um barulho. Aí a morte assim, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder a viagem. Eu tenho que levar um. Aí a morte vai andando até perto da casa. Aí quando olha pela janela, tá lá o Anastácio, dançando na festa, porque ele ficou perto da janela para olhar. Aí a morte olha assim, sabe uma coisa? Já que eu não posso levar o Anastácio, eu acho que vou levar aquele gordinho cabeludo saliente que está ali dançando. Era o Anastácio fantasiado. Acho que eu vou levar aquele gordinho cabeludo saliente que está dançando ali. Então é aquela coisa. A morte não podia perder a viagem. A Anastácia não estava, levou o gordinho, cabeludo saliente. Era o Anastácio fantasiado. Né? Então, é isso aqui. Quando, porém, soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas.
Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe. Lembra daquele Zé Arigó? Zé Arigó sabia. Ele sabia a hora que ele ia morrer. Como o Chico também sabia. De certa forma, o Chico falou: eu vou morrer no dia que o Brasil estiver em festa. Justamente para que a morte dele não abalasse a nação. Foi no dia que o Brasil foi tetracampeão, né? Tetracampeão. Então, a gente tinha a festa da Copa e a morte dele. E ele disse: então, eu vou morrer no dia que o Brasil. Então, de certa forma, ele sabia, né? Mas isso não é para qualquer um, né, gente? Não é para qualquer um. Então é aqui. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Né? Mas ninguém, é que nem o Anastácio, não tem como fugir. Não adianta botar peruca, barriga, né? Que ela chega lá e sabe, olha, vamos pegar o Consolador na questão 146, é o Consolador de Chico Xavier. Questão 146. Essa questão está no item transição. Olha a pergunta que fazem a Emmanuel. É fatal o instante da morte? E Emmanuel vai dizer, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais, que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida do orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso, aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. Né? Então, a espiritualidade, sendo ela mais ou menos tem uma ideia, né, de quando nós vamos desencarnar. Às vezes, aí que eu falo questão da idade. Eu tinha uma amiga que ela sempre mandava, ela morava, ela, o marido, duas filhas e a mãe. A mãe dela já muito idosa, muito idosa. E assim, de 3 meses, 4 meses, quando ela achava que tinha necessidade, na época, eu nem sei se esse trabalho ainda existe, ela mandava carta para a Federação Espírita Brasileira pedindo remédios. Então, a pessoa botava o nome, endereço, botava o nome do familiar que estava com problema, né? E mandava lá para a federação. E a federação respondia, porque aquela carta ia para o plano, ia para os médicos, tinha um dia que os médicos se reuniam, que nem acontece lá no Leão Denis. Tinha isso. Inclusive, a Marisa Leal também fazia tratamento espiritual na Federação Espírita, assim, por correspondência. Ela fazia cartinha, mandava, e eles mandavam a receita de remédio homeopático. Então, de vez em quando, ela estava com os vidrinhos lá, dizia, isso aqui, esse remédio. Ah, eu peguei na Federação Espírita Brasileira. Eu mando o nome. E uma vez eu mandei também. Aí, quando eu mandei, já era até por e-mail. Mandava por e-mail e eles mandavam a receitinha, você ia lá, fazia. Então, essa minha amiga mandou, pedindo, né? A família estava com os probleminhas lá. E eles, para cada um da família, eles mandaram um remedinho. Da mãe dela não veio remedinho. Veio só assim uma mensagem assim: cuidar do espírito. Entendeu? Não deu 2 meses, a mãe dela desencarnou. Então, aí ela entendeu. Já era senhora idosa, tinha alguns problemas, né? Como eu tenho uma vizinha aqui, uma amiga nossa, que ela é cuidadora de um senhor muito idoso. Ela é da Umbanda. E ela me falou, né, que ela sempre lá na Umbanda pede aos amigos espirituais, né, que ajudem ele.
né, que é um senhor muito querido. E aí eles disseram para ela assim, é bom, ele já está idoso, tá, e tem outras complicações, né? Aí falou, olha, é bom que você se prepare, que ele se... Sabe? Assim, daquela forma bem suave, mostrar que talvez não esteja muito longe a época dele desencarnar, né? Mas ele sempre falou isso com muita sutileza, né? Porque tem gente que se desespera. Agora, no item 153, aqui do Consolador, 153, perguntam a Emmanuel, se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? Eles vão dizer assim, nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem-intencionado, sem a imponderação dos precipitados, dos imprevidentes, né? E sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Porque tem aqui, né? Como ele diz aqui, tem a imponderação dos precipitados, tem dos imprevidentes, não é? Às vezes, a pessoa diz, eu vou para uma festa. Essa festa onde? Em tal lugar. Longe pra caramba. Olha, aí você pensa assim, que hora vai ser a festa? Vai começar às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Poxa, é longe, é bom você voltar cedo, não é? Se a festa é muito longe, começa às 3 horas da tarde, é bom que você lá pelas 7, 8 horas, você vem embora. Não, eu quero sair de lá 11h30, eu quero sair quando a festa estiver apagando as luzes. Aí, você vai para essa festa. Tem como pegar Uber? Não, porque é muito distante, o Uber não vai. Né? Eu vou ter que ficar lá no ponto esperando o ônibus. Tem ônibus? Passa de 2 em 2 horas. Aí você vai ficar numa rua estranha, escura, num ponto de ônibus, sozinho. Não pode acontecer alguma coisa? Como ele fala aqui, né? Empoderação dos precipitados, sem o egoísmo dos ambiciosos. Então, às vezes, você se coloca numa situação complicada. Né? Vai ter o jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, final de campeonato. Gente, é quem já eu já fui, era adolescente, eu ia. Loucura, é uma loucura a saída do Maracanã. Os caras já começam a brigar 3 horas antes do jogo começar. A polícia chega, prende um monte. Quase sempre, quando tem um clássico no Rio de Janeiro, tem um morto. 1, 2, 3, não é? Briga. Um rapaz, há pouco tempo, ficou cego, levou um tiro de borracha no olho. 19 anos. Da polícia, porque era aquela briga. Não. Então, você tem que ter, né? Você tem que ter um bom senso. Deus nos protegeu, mas olha onde você foi se enfiar. Então, você tem que ter um bom senso, né? Porque tem pessoas que estão por aí que não estão nem aí. Então, a gente também tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, há uns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, houve um problema aí de envenenamento das bebidas destiladas. Bebidas destiladas contaminadas. Não é nem da cerveja. A cerveja aconteceu uns 3 anos atrás, né, lá em Minas Gerais. Esse foi mais perto daqui, eu não sei se foi em Niterói, onde foi. Apareceram bebidas destiladas, contaminadas, e 1 ou 2 pessoas faleceram. Então, quem gostava de tomar, né, sua caipirinha, essas bebidas assim destiladas, estava correndo risco. Esses drinks coloridos, né, que leva vodka, que leva rum, que leva bebida destilada. Bebida destilada não é cerveja, né?
gente sabe que é rum, fora essas bebidas assim. Então, quem ia para o bar e pedia um drink desse, não estou condenando ninguém, não. Não estou condenando. Não corria o risco. Então, muita gente parou de tomar bebida, tomar drinks. Por quê? Porque não sabia. O pessoal, mas esse bar aqui, esse restaurante aqui é fino. Ah, vai lá que o dono resolveu comprar um lote de bebida mais barato, porque a gente sabe ter isso, né? Às vezes chega uma pessoa para um dono de bar desse aí e diz assim, olha, você compra a bebida tal, por exemplo, um vodka, compro. Ó, eu vendo até mais barato para você. Eu tenho um cara aí, um fornecedor, que vende baratinho. Você está acostumado a comprar de uma empresa X por um preço. Aí alguém vem e mostra, aí eu tenho um fornecedor. O problema foi mais ou menos por aí. Eu tenho um fornecedor que vende barato. Ah, é? Qual a diferença? Não, olha, no oficial, você paga, exemplo, nem sei, R$ 50 a garrafa. Nesse que eu arrumo é 10. Aí o cara, eu quero, manda para mim. Muitas vezes, essas destilarias que a polícia estoura num fundo de quintal, feito com qualquer coisa, entendeu? Com produtos que não são adequados, mas bota na garrafa arrumadinha, a garrafa direitinha, aí o cara compra, faz, a pessoa morre. Entendeu? Então, muita gente ficou sem fazer uso desse tipo de bebida. Com medo. Agora, tem outros que não. Que nada. Isso é bobagem. Não teve aí o pessoal do IP? Não, vamos. Se a Anvisa falou que era perigoso, fica um tempo sem usar o produto. Minha mãe tinha comprado numa promoção na Shopee uma caixa de esses detergentes de lavar louça. E, por coincidência, todos eles eram do lote 1. O que se deduz? Que talvez a empresa, quando foi dito a ela que aquilo estava contaminado, era para ela destruir, ela guardou. E resolveu fazer uma promoção com os produtos. Como ninguém sabia ainda, não tinha estourado na mídia, minha mãe viu a promoção, comprou. Quando estourou, nós estávamos no Rio. Aí o Beto foi olhar, disse, doutora Rosilda, é tudo do lote 1. Todos os detergentes de lavar-louça. Ela tinha comprado uma caixinha que vinha com 10. Todos, lote 1. Minha mãe falou, joga tudo fora. Joga tudo fora. Não vou usar. Como é que eu vou usar? Se, não é? A Anvisa avisou que, estão comprometidos. Pode causar, vai usar. Mas tem gente que não. Não. Gastei 70, R$ 80, não vou jogar fora. Vou usar sim, isso é bobagem. Você corre o risco de ter uma intoxicação. Minha mãe pegou e disse, joga tudo fora. Joga tudo fora. É tudo ótimo. Né? Então, a gente não pode ser imprevidente. Né? É o que ele diz aqui. Ele fala, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos. Toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Então, a gente tem que ser, né, equilibrado, ter bom senso, mas quando chega a nossa hora, não há como dizer. Às vezes até Deus dá uma moratória, né? Quantas pessoas já tiveram moratória também? Vamos lá no 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, claro que não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas, com o fito de evitares a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Porque às vezes você pensa que está na hora da morte, mas não está. Não está.
Às vezes, você corre um grande risco, né? Está tudo se caminhando para aquilo. Mas, às vezes, os amigos espirituais dizem para você, ó, toma cuidado com esse tipo de coisa aqui. E você tomando cuidado com aquilo, o mal não aconteça. Porque ainda não chegou a sua hora. Mas, às vezes, parece, né? A pessoa diz assim, isso não vai ter jeito, né? É inevitável, deixa para lá. Não, a pessoa continua ali. Às vezes vem a tal da moratória. Quantas pessoas já não tiveram moratória? Não é? Então, tudo que você puder fazer para precipitar isso, aquela coisa, deixa para lá, esquece, não adianta, não tem mais nada a fazer, na verdade, a gente não sabe. A gente não sabe. Faça, porque às vezes a espiritualidade está ali, né, dando uma orientação para a gente. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Porque a gente nunca sabe, não lembra realmente o que a gente pediu, né? A gente não lembra o que a gente pediu. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares. Não tem muitas pessoas que, às vezes, estão vivendo uma vida, como diz o povo, louca, vida louca, né? Uma louca vida, vida louca, como diz a música do Cazuza. E aí, quando acontece alguma coisa, a pessoa diz assim, toma um susto. A pessoa, meu Deus, nossa, escapei dessa. Escapei dessa. A partir de hoje, eu vou tomar um certo cuidado. Por exemplo, eu tenho uma cunhada, ela fumava muito, 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 muito. Ela tinha 3 filhos, mas ela fumava, meu Deus do céu, como ela fumava. Ela era assim, um vareto, como ela fumava. E não conseguia parar de fumar, não conseguia parar de fumar. A gente falava com ela, a mãe dava conselho, eu falava, a família toda falava. Não adiantava. Era um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro. Não para de fumar. Aí um dia começou com uma tosse. Uma tosse, uma tosse. E ela, na infância, uma vez teve uma pneumonia, devia ter uns 4, 5 anos. Uma pneumonia violenta, violenta. Ela é mais velha do que eu, deve estar com 72 anos. Né? Praticamente é uma irmã, bem dizendo, meu. Né? Eu conto isso porque ela contava para todo mundo e a gente sabia da história. Então, a avó dela, ela estava muito mal. Aí a avó dela fez um emplasto, aquelas coisas do povo antigo, né? Ela estava em casa praticamente, estava morrendo. Fez um emplasto, um negócio lá que eu não sei, era um troço até meio químico, lá, o emplasto do negócio, e botou quente nas costas dela. Era tão quente que queimou as costas dela de tal maneira que ela, com 68, ainda tem uma mancha escura atrás do pulmão. Eu sei que aquele negócio que a avó dela fez salvou a vida dela. Quando ela foi levar ela para o médico perguntou o que a avó tinha feito. A avó dela já morreu, Dona Maria. Aí a avó dela contou, ela disse, a senhora salvou sua neta. Porque quando a senhora botou esse troço quente nas costas, tinha era como se fosse uma gosma, alguma coisa grudada no pulmão, que quando a senhora botou isso nas costas, soltou. Aquilo que estava grudado, soltou. Esses remédios do povo das antigas, a avó dela era lá do Amazonas, sabe? Aquele pessoal lá do Amazonas. Ele disse, isso, esse emplasto soltou. E a senhora salvou a sua neta, ela tinha 4 anos. Mas ela ficou com uma marca no pulmão, porque era uma pneumonia violenta. Então ficou com uma marquinha lá no pulmão. Isso ela tinha 5 anos. Quando ela estava lá com seus 35, mais ou menos, ela teve. Ela fumava, fumava que nem a louca. Ela assim, apagava um cigarro no cinzeiro, com a mão esquerda, com a direita já estava pegando cigarro. Assim. Às vezes era no automático. A gente dizia assim, mas fulana, tu acabou de apagar o cigarro.
Ah, eu esqueci. Aí botava lá, mas daqui a 5 minutos já pegava. Era uma coisa de louco. Aí ela começou com uma tosse, uma tosse, uma tosse, uma tosse, aquelas tosses, né? E ela não ia no médico. Ia, todo mundo dizia, olha, vai no médico. Até que ela resolveu ir lá no Frei Luiz, que no Frei Luiz tem atendimento médico, né? Isso há 30 anos atrás ou mais. Ela foi. E lá no Frei Luiz, fizeram uma chapa do pulmão dela. O médico olhou para ela assim, e disse assim, minha senhora, a pergunta que eu vou fazer para a senhora acha que 6 meses ou 4 meses está bom para a senhora morrer? Assim, não. Do jeito que está seu pulmão, com o cigarro que a senhora fuma, com o raio-x da senhora, de 4 a 6 meses está bom para a senhora? E não é câncer, não, hein? Não é câncer, não é câncer. Um efizema, alguma coisa assim. É 4 a 6 meses. A senhora só tem duas saídas. Ou para de fumar agora e faz um tratamento sério, que pode dar certo ou não, ou a gente deixa correr, a senhora continua com seu cigarro. Ela pensa, meu Deus, eu tenho 3 filhos pequenos. O mais novo dela devia ter 12 anos, o mais velho 12, o outro tinha 10, tinha 9, e aí a menina tinha 1 ano. Ah, disse que saiu da consulta, chegou assim na varandinha, pegou o maço de Hollywood que estava dentro da bolsa, porque mesmo com aquela tosse, ela fumava, tá? Mesmo tossindo, ela fumava. O maço de Hollywood estava dentro da bolsa. Ela pegou, amassou, jogou na lata do lixo, disse, nunca mais na minha vida. Pediu, aí ali, né? Pediu a Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajude. Aquela coisa que a gente faz, né? Pelo amor de Deus, eu tenho meus 3 filhos, eu preciso criar meus 3 filhos, aquela coisa toda. Aí foi para casa, aí começou o tratamento, está aí com 73 anos. Há 3 anos atrás teve um infarto, quase que foi, mas não foi. Conseguiu escapar do infarto, foi um infarto violento. E o médico falou para ela também, olha, a senhora tem o corpo debilitado porque a senhora fumou demais. Entendeu? O cigarro ainda deixando suas consequências. Teve um infarto brabo, mas graças a Deus. Já tem 2 anos que teve infarto, está aí firme e forte. Ela se assustou. Nunca mais fumou na vida dela. Então, às vezes, o espírito vem com certos vícios e ele quer se livrar daquilo, mas não tem coragem, não tem força suficiente para fazer isso. Então, ele pede uma prova que faça ele correr um grande risco para dar o quê? Uma sacudidela nele. E ele voltar atrás, ele parar. Então, ele disse aqui, né? É, ele falou aqui, o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui muitas vezes um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então, de repente, ela pediu, eu quero passar por uma situação dessa, difícil, para que eu possa, né, tomar aquele choque. Tem gente que toma o choque e muda, e tem gente que toma o choque e não muda. Continua da mesma coisa, né? Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme sejam mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal subtendendo o mal que ainda existe nele, quer dizer, sobrevindo o mau espírito, não quer dizer o obsessor, não. É nós ainda. Você passou por uma situação dessa, mas você ainda tem uma moral muito fraca. E aí, esse seu lado de ser vicioso fala mais forte, como seria o caso dela. Ah, eu vou ficar uns 2, 3 meses sem fumar, mas daqui a pouco eu volto a fumar novamente. Não tem gente que é assim?
Você até diz, mas fulano passou um aperto, ficou... Aí parou de beber. Fica assim, 1 ano sem beber. Mas daqui a pouco o que acontece? Volta a beber de novo. Aí volta a fumar de novo. Volta aquelas práticas antigas novamente. Às vezes acontece. Você faz até um tratamento, né, uma cirurgia, um negócio assim. Aí você fica bem. Aí todo mundo, ai, graças a Deus, né? Fulano não está mais com essas práticas. Mas daqui a pouco, quando você vê, está a pessoa novamente lá, fumando, bebendo, voltando àquelas antigas práticas. Então, ele diz aqui, sobrevindo o mau espírito, aí ele botou entre parênteses, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, quer dizer, a fraqueza moral para se manter, né, com aquela decisão que você tomou de nunca mais fazer aquilo, nunca mais chegar perto daquilo. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás. Aí a pessoa pensa o quê? Ah, eu escapei de uma. Se acontecer de novo, eu vou escapar novamente. Não é assim que às vezes a pessoa diz? Eu vou escapar novamente. Então entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Então, tem pessoas que são assim, que ela passa por um aperto muito grande, estou falando na questão até da saúde, por causa da prática, né? Do uso de certas coisas, de práticas assim, melhora, fica bem, mas daqui a pouco volta aquelas mesmas práticas. Aí, novamente, ela cai. Tem uma hora, né? Aí ele diz aqui: se examinares a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Qual dever? O dever de não mais usar aquilo, o dever de não mais ter aquela prática, porque é uma prática nociva. E aí você resolveu voltar àquelas práticas. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. E a se emendar. Essa semana aconteceu uma coisa. A gente aqui em casa gosta de ver corrida de moto velocidade, né? Então, eu acho aqueles caras que andam naquelas motos, né? Nossa Senhora, 200, 300 quilômetros por hora é uma coisa. Você fica assim, a moto quase deita nas curvas, né? Tem um corredor, o cara é uma fera, campeoníssimo, campeão. Deve estar com os 27, 28 anos por aí. Ele já saiu uma foto, deu um desenho dele nas redes sociais, do número de fraturas que ele já teve nos acidentes. Aí botaram o corpo dele, assim, vestido como piloto, e as setinhas. Olha, eu acho que tem para mais de 30 fraturas. Porque piloto desse tipo já caiu inúmeras vezes. Então, ele, no braço, o braço, acho que ele já tem fratura do braço todo, todo. Perna, costela, não sei o quê. Você diz assim, meu Deus do céu, agora mesmo está afastado porque sofreu um acidente há pouco tempo atrás, está internado, está de repouso em casa. Não pode ser, porque está todo quebrado, caiu de novo. Essa semana o irmão dele corre com ele. Corre também. O irmão sofreu um acidente agora. Quebrou, parece que umas costelas, e quebrou uma vértebra da cervical. Escapou por pouco. Porque quando ele caiu, a moto faz isso, ó. Não sei se vocês já viram moto velocidade. A moto faz assim. Se a moto faz assim, o piloto sai, vai embora, vai pipocando. Que ele roda,
A moto fica assim, ó, parece um brinquedo. E a pessoa vai parar longe. Ele quebrou, parece, umas costelas e a cervical. Felizmente, não ficou para ali. Está internado no hospital. Então, estão os dois irmãos. Um já está em casa, se recuperando das quebraduras, mais uma, deve ser a 40ª por aí, e o outro também está lá. Quase morreu. Aí eu até falei para o Beto assim, eu acho que está na hora do mais velho, que é o Mark Marx, ele pensar, porque ele está todo quebrado. Agora é o irmão mais novo. O cara já é campeão assim 6, 7 vezes, né? Eu acho que já está Ô, na hora de Rose, mudar, né? Fala. eles devem dar trabalho para a espiritualidade, né? Como dá? Eu estou aqui pensando na mãe deles. Na mãe do pai. Entendeu? Ele mostrou a foto dele, o retrato dele, com as setinhas dizendo as quebraduras. Gente, é coisa de você ficar assustado. Só no tronco, cabeça e tronco, só no tronco, acho que são para mais de 30. E do tronco até os pés também um monte. É mão, dedo, braço, tudo. E agora o irmão quase morreu domingo. Quase morreu. Aí estão os dois. Um está no hospital e o outro está em casa, se recuperando. Eu fiquei pensando, o cara já é campeoníssimo. Está na hora de parar. Agora o irmão já mais novo, todo quebrado também. Eu fiquei falando, né? Aí daqui a pouco vai dizer, não foi fatalidade. Fatalidade? Então isso aqui, né? Deus, muitas vezes, está dando sinais. Está dando sinais para a pessoa. Desperta, né? Desperta. Lembra aquela mensagem do Emmanuel? Foi uma palestra que nós tivemos aqui. Acorda e vive. Acorda e vive. Não foi semana retrasada, do livro Mais Perto. A mensagem é, o título da Acorda e vive. Né? Quer dizer, desperta, que talvez. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, deixa essa questão aqui marcada. Livro dos Espíritos, 532. Porque se acontecer um outro acidente desse, se esse rapaz vier desencarnar no acidente, esperamos que não, isso não aconteça, a gente vai poder dizer que é fatalidade? Meu Deus, claro que não é. A pessoa está procurando. Aí é aqueles imprevidentes. Aí depois é chamar de suicida. A pessoa, não, eu queria viver, queria ser campeão mais uma vez. Né? Olha, 532 está no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec pergunta: têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Aí os espíritos vão dizer assim: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-os paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males. Está vendo? Da gente depende, muitas vezes, nos pouparmos dos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Ontem, eu fui almoçar num restaurante, e lá no restaurante tinha uma televisão. E eles estavam mostrando esportes radicais, né? Atletas de esportes radicais. Tinha um rapaz, veja só, esse foi o que mais me impressionou.
ele vinha com a bicicleta dele, a bicicleta. Então, ele, uma moto puxava a bicicleta, a moto, da moto velocidade, ela dá 300 quilômetros por hora. Então, ele amarrava a bicicleta dele numa moto dessas de moto velocidade, Ducati, Amarra, e o piloto saía. Quando o piloto chegava em 300 quilômetros por hora, ele cortava a corda que ligava a bicicleta. E qual era a do piloto da bicicleta? Era se manter nela a 300 quilômetros por hora. Imagina uma moto puxando uma bicicleta a 300 quilômetros por hora. E outro, olha esse é uma coisa assustadora. O cara se equilibra na bicicleta. Ele vem de bicicleta, sobe pelas escadas num prédio de 10 andares. Na cobertura tem a murada. E ao lado tem outro prédio. Vamos dizer que o prédio que ele está é de 10 andares. Ao lado tem o prédio de 9 andares, 8 andares, com uma murada. E entre um prédio e outro tem um espaço de 10 metros, por exemplo. Que os prédios assim, um prédio aqui, outro aqui, com espaço. Ele, em cima da bicicleta, na murada desse prédio, ele salta com a bicicleta dele para se equilibrar em cima da murada desse prédio aqui. E ele conseguiu. Aí ele vem com a bicicleta, salta com a bicicleta do 10º andar de um prédio para o 8º andar do outro prédio, para a cobertura do outro prédio, para cair em cima da murada. A murada é mais ou menos assim, 30 centímetros. Ele vem pulando com a bicicleta, equilibra a bicicleta dele em cima da murada de 30 centímetros num prédio de 10 andares e salta. E bate em cima da murada do outro prédio de 8 andares. E outras coisas loucas que ele faz com a bicicleta. Outras coisas loucas. Aí meu marido falou assim, eu acho que esse cara quer se matar. Mas como ele não tem coragem de se matar, de pegar a arma e dar um tiro na cabeça, ele fica inventando essas coisas para ver se ele morre. E o pessoal vai dizer, oh, meu Deus. Mas cada coisa louca que ele faz de bicicleta. Esses saltos, sabe? Já imaginou você soltar assim? Que loucura! O cara também vem pilotando um avião desses aviões pequenos e ele quer aterrissar em cima de um prédio, lá em Dubai, num prédio, em cima de um prédio, que tem um heliporto. O heliporto é para aterrissar só helicóptero. E mesmo assim, um prédio lá em Dubai, não sei quantos andares, o vento ainda é perigoso, até para helicóptero. Porque o helicóptero em cima de um prédio desse, muito alto, o vento joga ele longe. Pois ele vem de avião e ele tem que aterrissar com o avião. Não é numa pista, é naquele círculo de um heliporto. E aí ele tenta, não consegue, até que ele consegue. Coisas de louco. Como esses meninos também que fazem surf lá nas ondas de Nazaré, em Portugal. Vocês já viram o cara surfista em Nazaré, em Portugal? São ondas de mais de 10 metros de altura. Mais de 10 metros de altura. A moto aquática leva ele até a crista da onda, que em Portugal, essa praia de Nazaré, só tem ondas assim, de 10, 15 metros de altura. Leva a moto aquática, leva ele até a crista da onda e ele vem descendo com aquela onda de mais de 10 metros de altura, descendo ali. Há uns anos atrás, teve uma surfista brasileira, ela é filha até daquele jornalista Gabeira. Ela também é surfista dessas ondas, né, de Nazaré. A onda, ela caiu, se quebrou toda. E depois para tirar ela, porque ela quebrou vários ossos do corpo. Porque quando ela cai assim, no mar, você está numa onda de 10, altura de um prédio de 10 andares, e você cai, o mar vira uma laje. É como se você estivesse caindo numa laje. Quebrou toda. Aí vem os outros surfistas para tirar, quase morreu, sobreviveu.
2 anos depois, estava ela de novo lá. E aí ela foi campeã. É uma coisa, você olha para aquela onda, sabe aquela monstruosidade, uma onda de 10, 12 metros, e o surfista descendo, surfando aquela onda, descendo. E aquele túnel querendo pegar, e ele vai. Você fica assim, meu Deus do céu. É uma coisa assustadora. É a pessoa que precisa, dizem que precisam dessa adrenalina para viver, né? Essa adrenalina. Então ele fala aqui, né? A inteligência, Deus nos deu a inteligência para que a gente se sirva dele, como está aqui na questão 532, se sirva dela, né? Para que a gente tome cuidado, né? A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem, não ajudam, senão os que sabem assistir a si mesmos. Gente, uma pessoa que surfa numa onda dessa, eu não acredito que seja inteligente. Não é possível. Tem tudo para morrer ali. É mais chance de você dar errado do que dar certo. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal que vos parece sê-lo. Frequentemente do que considerais o mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, no caso dessa menina, eu até pensei, ela nunca mais vai surfar. Pode, tudo bem, até de repente ela vai surfar em ondazinhas pequenas, de 2, 3 metros. Não, 2 anos depois que consolidou os ossos quebraram todos, ela voltou. E aí até foi campeã. Quer dizer, é uma coisa, né? Tem pessoas, a gente vê esse tipo de coisa. Essas pessoas que querem, sei lá, fazer essas coisas enlouquecidas, né? A gente não vê por aí. Corrida de Fórmula 1, esses que eles já chamam de esportes radicais. São esportes perigosos que põem em risco a vida das pessoas, a vida deles mesmos, a vida deles mesmos. Muitos já morreram com esses esportes radicais. Muitos. Não foram poucos, não. Muitos já morreram com esses esportes radicais. Outros, né, ficaram numa cadeira de rodas, né, ficaram ou morreram, né? Mas, e a maioria deles, pessoas inteligentes. E ele fala aqui, Deus nos deu a inteligência para a gente pensar bem no que está fazendo. Mas muitas vezes a gente não usa a nossa inteligência para esse tipo de coisa. E as coisas acontecem, e aí você, depois, né? Muitos desencarnam como suicidas. Como suicidas. E aí, depois, o que vai fazer? Não tem como fazer. Né? Aí vai dizer, não, estava na hora dele. Não, é imprevidência. É imprevidência, né? Então, ele diz aqui no final da questão 530, 855, Deus, por essa forma, exorta, quer dizer, chama a atenção do espírito a cair em si e a se emendar. Presta atenção. E se você continuar desse jeito, talvez aconteça coisa pior e você poderá ser considerado um suicida. Eu acho que é. Parece que é. Né? Então, nós vamos parar aqui. Semana que vem, hoje é dia 18, semana que vem é 25. 25, a questão 856. 25/5/26. Questão 856, tá bom? Uma coisa que eu quero lembrar a vocês, que dia 24, próximo domingo, nós estaremos na nossa casa espírita, se Deus quiser,
para realizarmos o 4º seminário espírita dos servos menores, né? É o nosso Seminário Francisco de Assis, né? Eu vou hoje, a partir de hoje, vou mandar o cartazinho para vocês, pedindo a vocês que façam a divulgação. Com certeza vai ser muito bonito, né? Porque falar de Francisco de Assis é assim uma coisa muito bonita, uma coisa assim muito agradável. Todos nós, eu pelo menos adoro Francisco de Assis. É um espírito, né? É, eu ia dizer, é um espírito bastante evoluído. A gente não tem nem ideia do grau de evolução de Francisco de Assis, né? A gente não tem nem ideia do grau de evolução desse espírito. É 4º Seminário Espírita dos Irmãos Menores, humilde servo de Deus. Quem vai fazer a nossa palestra é a nossa irmã Vânia Paixão. Estaremos na nossa Casa Espírita, se Deus quiser, domingo, 15h30, dia 24 de maio. Convido a todos a estarmos juntos, né, para comemorarmos esse, a vida, né, a bênção de ter esse espírito, né, nos auxiliando constantemente, sempre nos trazendo, né? Quem nunca solicitou o amparo de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis é um espírito que mesmo os que não são religiosos respeitam. Nós conhecemos uma pessoa que é ateu, mas quando fala o Francisco de Assis, ele diz assim: não, esse eu respeito, e ele é ateu. Mas é uma pessoa que já leu sobre a vida de São Francisco de Assis. Qualquer religião. Francisco de Assis é um nome assim, sabe? Unânime. Unânime. Então, vamos falar desse nosso orientador espiritual, né? Francisco de Assis, domingo, 24 de maio. Gostaria de contar com a presença de todos, que vocês possam divulgar. E humilde servo de Deus, o termo maravilhoso, né? Então, vamos parar aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo dessa obra maravilhosa que é Dramas da Obsessão. Psicografia de Ivone Amaral Pereira, pelo espírito de Dr. Lucia Valdivia. Vou passar aqui para a Denise, e nós estamos aqui agradecendo muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui estudando essas questões tão atuais, né? No mundo em que a gente vive. Que o Senhor continue nos abençoar, nos fortalecer, nos trazendo o amparo que todos nós precisamos. E aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento também necessitam muito da misericórdia do Pai. Que Deus abençoe a todos. Passar aqui para a Denise. Deixa eu antes fechar aqui.